Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. Hoje tem Vasco e Fortaleza, uma decisão pela Copa do Brasil. Basta o Vasco vencer um jogo difícil contra o Fortaleza, sim, mas que garantirá a sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas aqui nós vamos falar hoje sobre Tribunal de Justiça, porque ontem à noite pipocou diversas notícias sobre o processo judicial movido pelo Clube de Regata Vasco da Gama, o associativo contra a tal da 777 Carioca e a Vasco SAF. Teve perito querendo invadir escritório da Vasco SAF, será que é isso? Vasco SAF ou 777 partes ainda embaixado, isso serve para alguma coisa? A advogada da Vasco SAF ou da 77 partes falou que vai recorrer. É óbvio que vou recorrer, mas você quer saber maiores detalhes, aquela análise jurídica de torcedor para torcedor, bem simples, para você saber o que é verdade, o que é mentira, o que é clickbait, o que não é. Venha comigo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco, aquele advogado que fala a língua do torcedor para você ficar ciente de tudo que acontece com o Vasco da Gama, com o Vasco da Gama SAF, com o Clube de Regata Vasco da Gama. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar o like neste vídeo que muito nos ajuda e não se esqueça de apertar aquela sinetinha para você ficar ciente das nossas lives e vídeos no Marca Vasco, mas hoje eu faço parte da bancada podcast Cruz Maltina, meio-dia e meio estarei lá para falarmos possivelmente do jogo decisivo hoje, mas também tirar as novas dúvidas aí sobre o processo judicial. Aqui eu vou ler algumas reportagens que pipocaram ontem, principalmente foram três que mais me chamou a atenção para tirar a dúvida de vocês, tá bom? A primeira é 777 Partners aciona a Embaixada dos Estados Unidos para proteger o capital. Reportagem do blog do Diogo Dantas. Como ele está ficando muito bem informado sobre os processos de segredo de justiça do Vasco da Gama, né? Parabéns ao jornalista. Enfim, só queria saber quem está vazando essas informações. Mas enfim, vamos falar sobre 777 Partners aciona a Embaixada dos Estados Unidos para proteger o capital da empresa. Segundo informações obtidas pelo blog junto à empresa, o Departamento de Estado americano pode ser acionado pela embaixada se for entendido que a movimentação do associativo do Vasco é uma ameaça ao capital do país, haja vista que eles alegam que a 77 Partners é dona da Vasco SAF, ou pelo menos de 70% das ações, e já investiu um total de 310 milhões, um pouco mais, um pouco menos, nesta empresa, e ele está com medo que a associativo dilapide todo esse patrimônio. Enfim, sabe que isso vai acontecer nada. Procedimento burocrático normal de uma empresa norte-americana. Imagino que não vai acontecer nada demais, embora que seja sempre importante, haja vez se ocorrer algum abuso da justiça brasileira ou do associativo contra o patrimônio norte-americano. Enfim, essa notícia então é mais para chamar a atenção de um processo, de um procedimento burocrático da própria empresa 777. O que mais me chama a atenção também numa reportagem foi que o advogado Márcio Vieira Souto, lembrando que a 77 Partners, ou a 777 Carioca, ou a Vasco da Gama SAF, não sei bem te dizer quem contratou, porque novamente este processo está em segredo de justiça, mas contratou o escritório muito renomado, muito bom, Sérgio Bermudes, de um advogado muito competente, muito reconhecido mundialmente. Ou seja, vai ser uma briga de gente grande no judiciário, tá? O advogado Márcio Vieira Souto se apresentou na sexta-feira passada. Ele falou o seguinte: vamos recorrer, falando em nome da 77 Partners ou da Vasco da Gama SAF. A decisão não tem fundamento, provoca uma insegurança jurídica para as SAFs no Brasil e pode prejudicar o Vasco por uma suposta inadimplência futura de uma empresa que já injetou 310 milhões na sociedade e que sanou quase todas as dívidas do futebol. Vamos ler um pouco essa parte aqui que o advogado falou. Vamos recorrer? Vamos. Inclusive, também nas notícias, muita gente fala, pô, mas o que eles estão fazendo? Estão fazendo 2 pedidos?
eles não confiam tanto assim no pedido deles. É normal, galera, o advogado fazer diversos pedidos. Por quê? O advogado é que limita a decisão do juiz. O juiz não pode decidir mais ou menos do que o advogado está pedindo. Assim, normalmente o advogado, o que o advogado da 777 vai querer nesse agravo de instrumento, que é o recurso cabível neste caso? Vai falar, olha só, a decisão, como ele fala aqui, não tem fundamento, então ela tem que ser revogada em sua plenitude. Toda tem que ser cassada, não tem que existir mais. Beleza, desembargador? Mas se você não entender assim, entender válida, vamos pelo menos assim limitar os atos societários do associativo para que ele novamente não prejudique a 77 partes numa eventual revogação dessa ordem judicial, dilapidando todo o patrimônio da Vasco da Gama SAF. É isso. Eu peço que seja revogada toda, mas caso o desembargador não seja, então limite os atos societários do associativo aí para não me prejudicar mais ainda. Isso é super normal, tá legal, mais ou menos é isso que o advogado vai falar. Mas ele fala aqui uma coisa que a gente está pegando muito também, que é a tal da insegurança jurídica para as SAFs. Concordo, quem sabe me conhece aqui, eu sou contra esses processos judiciais, porque sempre cria essa tal de insegurança jurídica, sempre o judiciário intervindo. Mas convenhamos, com as diversas notícias negativas da 77 Partners, que está causando mais insegurança jurídica, principalmente ao Vasco da Gama. Não é a própria 77 Partners que não esclarece nada, apenas fala assim, ó, eu vou cumprir, eu vou administrar, eu vou gerir, vou ter grana lá no final. Muito complicado esse ponto também. Eu acho que assim, é uma insegurança jurídica que talvez possa trazer até mais segurança jurídica para as SAPs, falando assim, ó, não é qualquer investidor que pode entrar lá no Brasil e ser uma bagunça, não. Você tem que ser sólido financeiramente, você tem que apresentar boa gestão, bom compliance, bons ritos de gestão e tudo mais. Se você lá fora começar a falir, como parece que a 77 Partners está indo para o buraco, haja vez que o próprio advogado Paulo Salomão, vice-presidente, falou que eles fizeram due diligence e descobriram cada coisa lá nos Estados Unidos contra a 77 Partners, então é complicado. Então, acho que nesse ponto é bem argumentado, tá? E, enfim, prejudicar a empresa que botou mais de 310 milhões não fez mais o seu dever. Então, galera, 77 Partners vai recorrer, a 77 Partners vai pedir a revogação total dessa liminar para assumir novamente o conselho administrativo, a gestão da Vasco da Gama SAF. Caso o juiz entenda pela manutenção da decisão, a 77 Partners está entendendo, pelo menos assim, que limite alguns atos societários. Aí você tem que ler o processo para saber direito. É mais ou menos isso. Ok, galera? E acho que agora, por fim, é uma terceira notícia que chamou muita atenção aqui, que é da possível invasão ou o impedimento que o perito entrasse nos escritórios da Vasco da Gama SAF. Pelas informações que eu obtive, antes, aquela pausa para você largar o dedo no like se estiver gostando aí, e uma pergunta que eu te faço. Quem está correto nessa briga para você? A 77 Partners em continuar administrando a Vasco da Gama SAF? Ou o Pedrinho e o clube associativo em tentar afastá-la de vez da Vasco da Gama SAF, com esse receio aí do Vasco falir, do Vasco da Gama falir? Enfim, eu quero saber a sua opinião, escreva aí, mas antes dê o like aí. Vamos então partir para o terceiro e último ponto aqui, que é esse possível impedimento do atuar do perito. Eu vou ler aqui a parte final da decisão, que de segredo de justiça, mas que está rodando todos os grupos de Zap. O juiz Paulo Assede Stefan, da Quarta Vara Empresarial, onde está tramitando o processo, desde já determinou um perito para fazer uma elaboração de laudo econômico-financeiro com inclusão das operações contábeis denunciadas na inicial relativas à SAF Vasco. Lembrando que o associativo fez diversas denúncias falando que a 777 aportou dinheiro na Vasco da Gama SAF e logo depois emprestava novamente para a 77 Partners ou para alguma empresa do grupo dela, ou culminando em fraude e tudo mais, no Natal da pirâmide. Ele determinou, já botou o nome do perito aqui. Como o nome do perito não estava na notícia, vou falar só o nome da empresa, que é a SWOT Global Consulting. A princípio, o perito foi visitar Vasco da Gama SAF para apurar qual é o tamanho do seu trabalho. Isso é muito normal o perito fazer, até porque qual é o procedimento normal? O juiz
nomeiam um perito. As partes têm prazo para até impedir falar algum impedimento do perito, alguma nulidade do perito em atuar ou mesmo já apresentar quesitos, e o perito também apresentar o seu valor dos honorários. Como ele não deve ter a menor noção e vai pedir dinheiro pra caramba, porque deve ser um trabalho árduo, ele foi visitar a Vasco da Gama SAF, que é ré nesse processo. Mas que, para isso, obviamente, tem uma certa formalidade. O perito tem que entrar no processo falando que aceitou na demanda, juntar algum currículo, tentar marcar ou entrar em contato com a parte ré para marcar essa visita. Ele não pode simplesmente bater no escritório da Vasco da Gama SAF ou na tua casa ou na tua empresa, falar, olha, eu quero ver tudo, pelo menos o tamanho que tem de documentação para eu apurar meu valor. Não, não é assim. Se foi isso que está sendo passado pelas notícias, a advogada, diretora jurídica da Vasco da Gama SAF agiu corretamente em impedir. Você não vai entrar aqui. Aí o pessoal já cria também umas quizumbas, né? Aí os funcionários do Vasco da Gama SAF saíram pela porta de trás. O perito pediu prisão. O perito pediu prisão. Poderia pedir? Não. Não, não pode. Não está aqui nada que a não ser que tenha tido outra decisão por e-mail para Vasco da Gama SAF do juiz permitindo que o perito chamasse a polícia caso entendesse que havia lá um impedimento ou algum empecilho maior do seu atuar. Não me parece isso. Acho que isso aí é um pouco devaneio para chamar a atenção para isso. Para mim, o que aconteceu é o perito agiu errado de não marcar com a Vasco da Gama SAF para apurar qual é o volume do seu trabalho. Chegou lá, talvez até com uma decisão, mas que a Vasco da Gama SAF não tinha sido intimada, para entrar no escritório. E o advogado simplesmente falou: não, eu vou ter que ser intimado, você tem que marcar, eu tenho que saber quem é você, eu posso te impugnar, eu posso apresentar diversos outros recursos também. Que então você não, nessa vez não vai entrar não, mesmo com algum e-mail que deva ter chegado depois, como tem algumas informações, mas aí você tem que saber o teor do e-mail, o teor da ordem, porque realmente essa ordem aqui sequer marca alguma perícia. Então, o perito não era para fazer a perícia, que estava errado. Então, é esses pontos aí para a gente não também alegar, e muita gente já vai falando: o que a Vasco da Gama SAF tem para esconder? Meu irmão, não tem nada. Tu acha que eles vão rasgar contrato assim, em cima da hora? Tu acha que eles, é assim, uma sociedade anônima não tem que ter o registro certinho? É mais fácil o associativo, que ainda não apresentou o balanço, ter alguma coisa para esconder do que a sociedade anônima. Isso qualquer contador vai asseverar o que eu estou falando, ok, meus amigos? Ainda saiu a última notícia que o Vasco da Gama SAF estaria com os direitos de imagem atrasados, que eles, por acordo, pagaria dia 20, mas foi encontrado caixa vazio e que, a princípio, vai ser pago no final de semana. Ou seja, uma notícia que eu muito anuncio notícia, mas que nessa confusão toda acaba chamando a atenção, que é o seguinte: cadê a vida financeira aí, a sustentabilidade financeira da Vasco da Gama SAF aí, que a princípio está com as caixas zeradas. Isso é uma certa forma preocupante, mas parece que será solucionado até o final de semana. Vamos aguardar aí. Eu quero que você escreva qualquer dúvida que você tenha aí nos seus comentários. Larga o dedo no like. Espero muito ter trazido uma elucidação aí sobre os fatos jurídicos sobre o Vasco da Gama SAF. Tá ok? Tchau e saudações vascaínas!